E aí, minhas betas, tudo bem com vocês? Bom, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, eu não lembro nem se eu sei como que grava, tá? Como vocês sabem, eu acabo ficando um período sem celular, aí depois volta. Agora é meia-noite e 20 do dia 18 de agosto. E na verdade eu pensei assim, em pegar os filmes que eu assisti e tal, ou da lista que eu tenho, tipo, organograma aqui de lista, não vou dar spoiler, tentar não dar spoiler no caso. E só que eu queria gravar o máximo possível agora em agosto, né? Como eu falei, hoje é dia 18, para começar a lançar de setembro para frente, porque aí eu já gravaria, já editaria, já deixaria programado. Por exemplo, finge que eu vou gravar 3 vídeos hoje, que na verdade eu pretendo gravar 2, porque eu vou falar desse filme hoje e o próximo vídeo vai ser sobre a sequência, porque eu assisti ontem, né? Já passou da meia-noite. E eu amo demais, 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 demais. E quando acabou o primeiro filme, eu desejei muito que tivesse o segundo, e aí veio o segundo agora. Então, tanto é que o primeiro filme ele já estava na lista, o segundo filme não estava na lista. Eu tive que refazer tudo. Então, como tá muito gostosinho, tá muito fresco na minha memória esse novo, porque o primeiro eu já assisti 10 bilhões de vezes, porque eu amo muito, 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 muito Ramiro Leal, o Beno Benhas, né, que faz o Seb e o Gabe. Então, assistir o segundo me deu um fogo e eu sabia que se eu mantivesse o planejamento de lançar os vídeos em setembro, eu teria que mudar toda a minha programação. Então, ao invés de tipo, mudar tudo, eu só trouxe os dois, quer dizer, eu só trouxe o primeiro filme para agosto, acrescentei o segundo filme em agosto e depois setembro vai saindo os filmes que já estavam na lista, tá? Só aproveitar aqui para fazer uma atualização rapidinha para vocês. Vai sair vídeo, tudo dando certo, Deus abençoando, vai sair vídeo toda terça e quinta. Mas pode ser que, por exemplo, agora eu acabei de assistir My Oxford Year. Eu não vou gravar um vídeo desse filme. Pelo menos não pretendo por agora, porque principalmente porque é um filme que acabou faz pouco tempo, foi lançado, né? Então, provavelmente tem pessoas falando sobre ele, ou talvez não estou acompanhando. Então, eu gosto de ter tempo para pensar, sabe? Eu não gosto de seguir o que é Trend Topics, por exemplo, Wicked. Eu podia ter gravado vídeo de Wicked quando estava para lançar, porque eu trabalhava no cinema, eu tinha insides de Wicked, eu poderia ter assistido e já gravado vídeo. Tem aí na pretensão de gravar Wicked para vocês, mas eu só vou falar a minha opinião sobre Wicked, o filme, no ano que vem, porque aí já vai ter sido lançado a parte 2, né, que é a parte final, a Wicked for Good. E aí eu vou falar dos 2 filmes, mas enquanto é hype, porque eu não quero que conversar sobre um filme hypado para crescer e porque assim, quando alguém começa a me seguir por causa do hype de um filme, na hora que esse hype passa, a maioria vai embora. Então eu quero estar aqui para conversar com vocês sobre um filme, sobre uma série, sobre uma música, um artista, mas não porque tá no hype, mas porque eu realmente gostei. Tá, o segundo filme do Sneak Me acabou de lançar, né? O próprio Sneak Me 1 foi lançado esse ano, mas aí já é um caso à parte, né? Porque eu realmente amo, 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 amo Sneak Me 1, né? Já falei, já assisti 10 bilhões de vezes, eu literalmente assistia pelo menos uma vez por dia. E às vezes eu colocava para assistir, eu não tava nem percebendo, tava vendo, eu colocava alguma coisa para assistir, a hora que eu ia ver era o Sneak Me, porque o Sneak Me fica no meu celular e também fica no notebook da minha mãe.
Então eu consigo ver, tipo assim, tem 10 bilhões de coisas pra assistir e eu acabo pegando Sneak Me. Mas enfim. Sneak Me in Your Closet, My Prince é o primeiro filme de Sneak Me, tá? Até o momento tem 2, mas existe um leve boato aí, vindo da minha cabeça, né? Que vai ter o terceiro. Mas eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo, porque o próximo vídeo é de Sneak Me 2, como eu já falei, né? Então, enfim. Sneak Me in Your Closet, My Prince, ele conta a história do Gabe e do Seb, tá? Mas vamos para as informações aqui que eu acho importante, acho legal falar. A direção é da Lei Dai, Leydai, tá? Não é Lady Dai, é Lei Dai. Aí tem o Sebastião Romano, que é feito pelo Ramiro Leal, e o Gabriel Castilho, que é feito pelo Ben Ubinhas. Eu conheci, pequeno adendo aqui, eu conheci o Ramiro pelo Sneak Me, mas o Ben eu já tinha assistido outro projeto dele, tá? Mas é muito engraçado, porque eu me apaixonei pelo Ben em Sneak Me, e depois que eu assisti Sneak Me pela primeira vez, aí eu fui na página da IMDB, né? Porque eu gosto de ver, assim, os projetos que os artistas têm e tal. E aí eu vi que, tipo assim, o Ramiro ele tem muito projeto e tal. E o Ben tem alguns projetos também, tem bastante projeto. E um deles é um short movie que eu já tinha assistido há muitos anos atrás, quando lançou e tal. Inclusive tá na lista de filmes para eu falar, entendeu? Mas vai ser muito mais pra frente, tá? Então, quando eu gravar esse vídeo, eu falo, lembra quando eu gravei o vídeo falando de Sneak Me? Então, era esse daqui que o Ben fez parte e tal. Tá. Eles são os dois principais, o Sebastian e o Gabriel, que é o Gabe e o Seb, tá? Guarda isso. Mas eu vou falar aqui uma menção honrosa, que é o Henry Coppola, que é feito pelo Calvin Cobb, e o host do restaurante, que é feito pelo Alec Dean Boshan, que também é cantor, mas eu não lembro como tá nas redes de streaming o nome artístico dele, mas não tá Alec Dean, tá? Eu acho que é Boshin, não sei, não lembro. Mas eu acho ele muito fofo, eu já tinha assistido um projeto, um vídeo dele pela Darman Studios, e quando eu vi no Sneak Me, eu fiquei tipo, mano, fofo, mas eu acho que eu conheço ele de algum lugar. E, tipo assim, depois que eu entrei no Instagram dele, eu falei, tá, foi no vídeo do Darman. Aí eu vi. E o Calvin eu nunca tinha visto ele, que eu lembre, pelo menos, né? E ele é muito fofinho, ele é o braço direito do Seb. Tudo começa quando Sebastian está fugindo da gangue rival, e aí ele entra num quarto, né, pra fugir. No momento que ele tá lá dentro do quarto, ele percebe que tem alguém no banheiro e que a pessoa tá saindo, então ele se esconde no armário. Daí que vem o Snake in My Closet, tá? Me olhe do seu armário, é alguma coisa assim, tá? Na tradução literal. Obviamente que quando veio pro Brasil, Sneak Me 1 veio como Meu Príncipe, Vamos Sair do Armário, tá? Mas se você for levar para a tradução literal, é Me Veja no Seu Armário, tá? Snake Me in Your Closet. My Prince, que é o título do primeiro. E aí o Gabe, ele abre a porta, e nisso que ele abre a porta, ele vê um cara e alguém mexe na porta do quarto, então o Seb, ele puxa o Gabe para dentro do armário e fecha a boca dele. O que acontece é que a noiva do Gabe entra no quarto com o Step Brother. É muito estranho. Inclusive, vou fazer esse comentário, porque a primeira vez que eu assisti Sneak Me, as primeiras 17 vezes que eu assisti Sneak Me,
Eu assisti na versão dublada, tá? É importante dizer que depois dessa experiência, nenhum desses vertical moves eu assisto dublado, porque me dá muito nervoso depois de Sneak Me. Mas enfim, é que lá ele fala que, tipo assim, meu meio-irmão, mas Step Brother não é meio-irmão, tá? Na verdade, qual que é o nome daquele bosta? Eu não gosto dele, eu vou falar, tá? Mas enfim, o Step Brother do Gabriel, na verdade, a mãe dele casou com o pai do Gabe, entendeu? A stepmother, a madrasta. É muito engraçado, porque tem uma tradução pra, tipo, stepfather, stepmother, que é tipo madrasta, padrasta, mas eu não sei qual que seria a tradução, tipo, literal pra stepbrother. Porque eu sempre acho que é tipo assim, irmão step. Que é tipo irmão substitutivo e tal, né? Mãe substituta, pai substituto e tal. Apesar de, enfim. Então, a noiva do Gabe, entra no quarto e, tipo assim, eles estão no casamento. O Gabe só subiu pra tomar banho e trocar de roupa e ele já ia voltar. Enfim, eles começam a brigar lá, aí o Seb sai do armário para proteger o Gabe, aí eles ficam falando na cabeça porque o que acontece? O, o Gabe, ele precisa se casar para herdar a empresa da mãe dele, as ações da mãe dele, que quando ele chegasse numa determinada idade, ele precisa casar. E esse casamento com essa menina, que eu também não anotei o nome, porque para mim não faz diferença, provavelmente em algum momento apareça na minha cabeça, mas eu ignoro a existência deles. Só gosto que existam porque deu todo um tchan, sabe? Para a história do meu casal. Não é meu casal favorito, como todo mundo sabe, mas é um dos atualmente. Enfim. E aí, tipo assim, o casamento é tipo hoje e o aniversário é amanhã. E aí, se ele não tiver casado, ele perde a herança da mãe dele, tá? Que no caso é as ações majoritárias da empresa deles, que é do Gabriel, que é o Tilly Potter. Que é muito engraçado, porque é Tilly Potter falando no Brasil, mas quando você vai ouvir no, no original, né, que é em inglês, é Chili Potler, tá? Inclusive, é muito engraçado, porque a Subway, ele tem um molho chamado Chili Potler, que as pessoas falam de Chipotle, mas é Chipotle, tá? Caso você não sabia, que é o antigo levemente picante, é Chipotle. Ou, se você estiver nos Estados Unidos, o que é muito engraçado, é Chipotle. Mas, enfim. É muito engraçado falar isso, mas enfim. Aí, só que, tipo assim, o Gabe, ele não sabe nadar. Ele tem um trauma de infância, porque ele não sabe nadar. E quando ele desce pra anunciar que o casamento não vai acontecer, o pai dele é um babaca, tá? A madrasta dele também é outra babaca. Aí o pai dele dá um tapão na cara dele. Inclusive, é um negócio que me incomoda muito nesses vertical moves, que tudo para eles é tapa, é tapa, 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 é bater, é soco. E eu sou uma pessoa que não gosto muito de violência, sabe? De nenhum tipo, nem violência verbal, nem violência física e tal. Então me incomoda muito. Então ele bate e tal, e aí o Gabe ele vai falar que a menina, né, a noiva dele, tá traindo ele com o stepbrother dele. Não adianta, não vou falar meu irmão, porque não é meu irmão. Meu irmão é se o pai dele fosse pai do menino também, mas não tem pai igual, não tem mãe igual, é stepbrother. Stepbrother. Mas enfim, aí a noiva dele joga ele na água, que ele tem trauma, ele não consegue nadar e tal. E o Seb, ele tá resolvendo umas treta da gangue, sabe que eu falei lá, que tinha uma gangue rival atrás dele? Então, o Henry, que eu citei, que é feito pelo Calvin, e junto com... Eu não coloquei ele no roteiro desse, mas eu vou falar porque é importante. E aí tem o Philip Baroni, que são o Henry, ele é o braço direito do Seb, e esse daí que eu acabei de... E o Philip, ele trabalha junto, né? O Seb é chefe dele.
E eles conseguem pegar um dos caras que tentou atirar no Seb. E aí o Seb tá lá, pá, 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 pá. E aí ele vê o Gabe sendo jogado na água. Aí ele sai correndo e vai salvar o Gabe. E aí eles vão pro hospital, o Seb ele tá com um corte, né, gigantesco. E aí o Gabe acorda assim. Aí ele ouve o enfermeiro: Nossa, com um machucado desse você ainda pulou na água para salvar alguém? Você é louco. Aí o enfermeiro abre a cortina e vai embora. Aí o Gabe: Você que me salvou? Aí o Seb todo zoão: Sim, eu sou o seu salvador. Como você vai me agradecer? Enfim, eles estão lá. Aí o Gabe pergunta quem que é ele, né? O que que ele faz da vida. Ele fala que o nome dele é Sebastian. E aí nessa hora o Henry e o Philip chegam. E aí ele precisa mentir que que ele é dono de uma oficina e que os meninos foram emprestados para fazer tipo figurante de mafiosos num filme e tal. Eles vão embora. A noiva do Gabe chega com o irmão dele, o stepbrother dele, que eu juro que eu devia ter anotado o nome dele só para eu poder xingar ele todas as vezes. Mas eu não consigo nem lembrar o nome dele. Sério. Principalmente na dublagem, porque a dublagem, gente, é tipo assim, é um negócio de You will pay! Aí vai pro dublagem, e, tipo, é um negócio muito diferente de voz. E isso meio que me incomoda bastante, tá? Mas enfim, eles chegam lá, a menina fala que ele tem que casar com ela, porque se ele não casar com ela, ele vai perder as ações da mãe dele. E aí ele vira e fala que ele prefere casar com um cara. Aí o pai dele chega nessa hora, aí a madrasta começa a envenenar, é tipo pá, 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 pá. Aí o Gabe vira pro Septon: Você vai ser minha noiva? Quer dizer, você vai ser meu noivo? Meu marido? Por favor. E aí, tipo assim, tem um momento que eles estão ali na escada e o Gabe fala: Olha, então, eu não sou gay, eu não tô afim de você, mas eu realmente preciso da sua ajuda. E o Seb sabe, ele fala: Tá bom. Aí o Gabe fica tipo: Você vai aceitar assim, você nem vai perguntar nada? E o Sebastian vira pra ele e fala: Então, você pode. A gente já se conheceu antes, você pode não se lembrar. E aí tem um flashback de um dia que o Seb ele tava procurando uma correntinha da mãe dele, né? Que era a única coisa que ele tinha da mãe dele antes dela morrer. Tem plot twist no segundo filme, então vou deixar spoiler aqui pra vocês assistirem o vídeo falando do segundo filme. Mas enfim, até então ele acredita que a mãe dele morreu. Eu devia ter gravado esse vídeo antes de assistir o segundo, porque agora eu já sei o que aconteceu, então não é tão pá pra mim, mas enfim. Mas ele tava procurando a correntinha, um sem-teto foi pra cima dele pra tentar pegar a correntinha, eles brigaram e tal. Aí o Seb tava no chão, Desculpa pela cachorrada, eu tenho 4 filhotes aqui, um cachorro grande, mas o cachorro da vizinha, e o bebê, o afilhado da minha mãe tá aqui em casa, então se ouvir o bebê chorando também, é que ele tá dormindo aqui com ela, e ele tem, tipo, 4 meses, então é isso. Tô até na sala para tentar evitar muito barulho. Enfim. E aí, quando o sem-teto vai para atacar a faca no Seb, o Gabe segura. E, inclusive, é uma coisa muito engraçada. Não, não assim, engraçado, mas é uma observação que eu fiz, que eu faço, que eu penso todas as vezes que eu assisto Snake Me 1. Que é tipo assim, todas as pessoas que o Gabe vai se apresentar é Gabriel Castilho, é Gabriel e tal. E o Seb é o único que ele vira e falou: Pode me chamar de Gabe. Ninguém mais
projeto inteiro chama o Gabriel Castilho de Gabe. É só o Seb. E ninguém chama o Sebastian Romano de Seb a não ser o Gabe. Entendeu? E isso é legal. Inclusive, quando eu assisti o segundo filme, eu vi um negócio aí em relação a essa história do Gabe de Seb, que eu achei bem bacana. Mas aí eu vou explicar no próximo vídeo, porque é do Sneak Me 2, tá? Mas é isso, basicamente. Então, o Sneak Me 1, basicamente, me incomoda muito essa questão de filme de máfia e tal. Mas é basicamente o Sebastian, ele é herdeiro da máfia Brooklyn, e ele descobre que a máfia Brooklyn está envolvida no assassinato da mãe do Gabe. Só que o Gabe, ele odeia muito a máfia, então o Sebastian, ele precisa fazer de tudo mesmo, pro Gabe não descobrir que ele é o chefe da máfia, entendeu? Que é o herdeiro da máfia. E acontece muitas coisas, tipo, eles vão num restaurante, né, eu até falei lá do rosto do restaurante que é feito pelo Alec Dean, e o personagem do host, ele fica tipo, você? Duvido que você conhece o chefe, não sei o que mais, blá, blá. Não, o chefe não falou que um amigo dele vem? Sim, é o Sebastian Romano. Aí o Gabe fala, não, ele é o Sebastian Romano. Aí o host vira e fala, o herdeiro da máfia Brooklyn? Aí o Gabe já faz assim. Aí o Sebastian, não, é o mesmo nome e tal. E aí é muito zoado a situação, porque na história, o stepbrother do Gabe rouba a noiva do Gabe. E quando o Gabe se casa com o Seb, o stepbrother do Gabe faz de tudo para roubar o Seb dele. E o irmão, meu irmão. Meu irmão é muito ruim. Um irmão desse a gente não precisa nem de inimigo. Mas enfim, o stepbrother do Gabe, ele contrata um, um outro mafioso, o Antônio, pra tipo, sequestrar o Sebastian. Mas só tem uma pequena questão, tá? Esse outro mafioso é o Antônio Romano, o tio do Sebastian, tá? Eles são inimigos e tal. Então, quando os capangas dele vão para sequestrar o Seb, eles ficam assim, mas para quem que é para levar? Aí eles levam o Gabriel, tá? Eles levam o Gabriel ao invés do Seb, porque eles ficam tipo, porque o Antônio ia mandar sequestrar o próprio sobrinho. Chad. Lembrei o nome do bosta. Enfim, o stepbrother chama-se Chad, tá? Aí o Chad, ele chega lá todo pomposão, achando que ele vai pegar o Sebastian drogado na cama. Na verdade, era o Gabriel que tava lá. E aí o Seb vai pra tentar salvar o Gabe. Só que Sneak Me 1, ele é aquela clássica história de um cara que é hétero, mas acaba se apaixonando por um outro cara com o passar do tempo. Mas, para mim, em questão de consumir filme, consumir história, foi muito cativante, não só pela questão dos atores, que me cativaram muito, né? Tipo, no Snake Me 1, eles citam isso no Snake Me 2, mas tipo assim, tem uma hora lá que o Seb vira e fala, não, você pode ficar sossegado, porque você não é o meu tipo. Aí o Gabe vira e fala, eu sou o tipo de todo mundo. E depois tem a citação disso no Sneak Me 2, tá? Mas é muito engraçado isso, sabe? Porque ele vai sentindo coisas pelo Seb, né? E não é aquele, tipo, cara hétero, escroto e tal. Você vê que, tipo assim, ele é um aliado, a todo momento ele se diz ser um aliado, e, e aí ele meio que começa a sentir coisas.
Só que ele tipo, a gente é tipo brother, tipo irmão e tal. E aí o Seb fala, se algum dia você conhecer alguma garota e se apaixonar e tal por ela, a gente tá num contrato de casamento e tal, então pode ficar com ela e tal. E aí, lá, pouco tempo depois, chega a Irene, que é amiga do Sebastian. E aí o Gabriel já cai por ela completamente. E aí, inclusive, vou fazer mais uma observação. Assistir Meu Príncipe Vamos Sair do Armário e Sneak Me in Your Closet, My Prince, é muito, parece até, tipo, duas coisas muito diferentes. Porque quando você assiste a versão dublada, o Gabriel vira e fala, tipo, será que a Irene tá solteira? Você acha que eu devia pedir ela em namoro? Tipo, ele acabou de conhecer. Como que tá já tá pensando em namoro, tá? E aí, quando você vai assistir em inglês, que é a versão original, ele vira e fala: Não, Irene is a single. Ou será que eu devo chamá-la pra um date? Não namorar, mas tipo, chamar pra um date e tal. E eu acho engraçado que a todo momento que ele tá com a Irene, ele tá. Ele se aproxima mais do Seb. Principalmente quando ele vira pra ela e fala: Como que você sabe que tá gostando de alguém? E aí ela começa a falar que, tipo, você quer estar sempre por perto, você meio que admira tudo que a pessoa faz e tal. E aí tem até um momento que ele tá no bar lá, né? Porque a ex-noiva dele, do Gabe, tenta pegar ele de jeito, né? Pra dar o golpe. E aí ele aproveita e pega de volta o anel que pertencia à mãe dele, que estava com ela. Quando eles terminaram, ela não devolveu. Só que o Seb viu essa cena dos dois juntos e ele achou que os dois estavam se pegando. E aí ele sai pra fumar. Nisso que ele sai pra fumar, o Chad vai atrás e tenta pegar ele. Aí o Gabe vê a cena, aí ele vai bater no Chad. Que inclusive é uma das cenas mais desgastantes pra mim na questão de assistir dublado, porque não tem filme dublado que eu assisto que é maravilhoso, mas a dublagem desse daqui, a voz do ator que fazia o Chad, em determinadas horas me incomodava muito, principalmente depois que eu assisti o Sneak Me, né, na versão em inglês, e ver, tipo, a voz original e ali, tipo, extremamente diferente, enfim. E aí o Gabe bate no Chad e tal. E aí ele conta pro Seb o que aconteceu, né? Que a menina tentou dar em cima dele e tal, e ele enganou ela para recuperar o anel da mãe dele. E aí o Sebastião falou: é isso que aconteceu. Nossa, eu achei. Ele ia falar, tipo, achei que era tal coisa. E aí a Irene chegou. E aí o Seb vira e fala: Não, eu acho que agora o Gabe deve querer ficar com a Irene, né? Aí ele fala: Não, então, gente, vou voltar pra oficina e tal, vocês ficam aí. Só que Sebastian sai e a namorada da Irene chega. E aí ela vira e fala que, tipo assim, amar alguém é amar além dos rótulos, amar além do que é, tipo, imposto pra você. E com isso, o Sebastian vira e fala: Eu preciso resolver uma coisa. Aí ele vai, chega, preciso falar com você. E detalhe básico: o Henry e o Philip eles estão investigando sobre o assassinato da mãe do Gabe. Então eles estão mantendo isso em segredo. E na hora que estavam os três conversando, o Gabe chegou. Sorte que ele estava bêbado. Ele falou que queria conversar com o Seb saiu, ele foi dar um beijaço no Seb e tal. Mas, cara, eu ficaria, tipo assim, horas falando sobre esse filme. Não só a história do filme, mas o que representa pra mim, o que eu senti. Eu posso falar, me senti bem pra caramba. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu me apaixonei pelos personagens, eu me apaixonei pela história. Como eu falei, eu assisti tipo umas 17 vezes dublado. Tipo assim, tinha vezes que eu assistia até 2 vezes no dia, né?
Porque às vezes já aconteceu de, tipo, eu começar a assistir de noite, aí chegava na metade, eu tava com sono, aí eu parava, aí eu terminava de manhã, mas aí durante a tarde eu pegava, assistia de novo tudo. E sei lá, é um filme que eu gostei bastante, apesar de toda essa questão de máfia e tudo mais, mas é isso. Você já assistiu Sneak Me in Your Closet, My Prince? Ou, no Brasil, Meu Príncipe Vamos Sair do Armário? Se já assistiu, comenta aqui, tá? O que vocês acharam? Qual foi a parte mais legal para vocês, né? Para mim, ver essa questão, apesar de ser meio clichêzão, tipo o cara hétero que se apaixona pelo cara gay e tal, mas sei lá, eu acho que eu descobri esse projeto, esse filme, num momento que eu tava tipo muito fragilizado emocionalmente. E foi como um remedinho sendo passado na ferida. E foi muito gostoso mesmo de assistir. Então, se você já assistiu Sneak Me in Your Closet, My Prince, fala aqui o que vocês acharam. Se vocês não assistiram, bom, eu sempre falo que tem spoiler no começo, mas eu esqueci de falar, tá? Talvez no próximo vídeo, se eu lembrar, eu falo. Mas, enfim, assistam. Se vocês não assistiram, assistam. Se vocês já assistiram, assistam de novo, porque vale muito a pena. Inclusive, para quem não sabia, recentemente foi lançado, literalmente recentemente, tá? Hoje é dia 18 de agosto, vocês estão vendo depois, mas é 18 de agosto. Recentemente foi lançado o segundo Sneak Me, né? Mas isso aí eu vou falar no próximo vídeo, porque esse daqui já está uma eternidade, tá? Um beijo e até mais.